E continuando aqui na cena política, jornalista Beto Almeida, o fim do orçamento secreto já não faz mais parte da agenda do PT. E nesse momento, a manutenção do dinheiro das emendas parlamentares liberadas sem transparência é uma das condições para o Centrão aprovar a PEC do Auxílio Brasil de R$ 600. O PT já aceitou essa imposição. As informações agora com o repórter Sátiro Salles. Uma das primeiras promessas de campanha quebradas pelo PT, mesmo antes de iniciar o governo, é a da manutenção do orçamento secreto. Ao longo da campanha, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o fim do orçamento secreto, modelo de liberação de dinheiro de emendas parlamentares sem transparência, e prometeu conversar com o Congresso Nacional para mudar esse formato de transparência de recursos para bases eleitorais de deputados federais e senadores. A equipe de transição do governo Lula virou a página da campanha e, neste momento, as conversas não são para acabar com o orçamento secreto, mas sim preservá-lo como estratégia de capitalização de votos na Câmara e no Senado para aprovação da PEC da transição, que abre espaços para a nova gestão pagar o Auxílio Brasil fora do teto do orçamento de 2023. O líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, afirmou nesta terça-feira que a PEC da transição pode ter os seus efeitos antecipados e liberar gastos do orçamento deste ano, que estão bloqueados pelo teto de gastos. A regra fiscal que impede que as despesas do governo cresçam acima da variação da inflação do ano anterior. Ou seja, pelas palavras do líder do PT, a PEC garante a liberação de recursos do orçamento secreto em 2022. Os deputados federais e senadores esperam que, antes da virada do ano, o governo libere 7,7 bilhões de reais de verbas e de emendas parlamentares que estão bloqueados por conta do teto de gastos. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Bom, é aquela história. Discurso de campanha é uma coisa, depois que se ganha para governar, aí é outra história. A gente lembra bem, como foi dito aí na matéria, que o orçamento secreto ele foi duramente atacado por Lula durante a campanha eleitoral, que prometeu dar fim sim ao esquema de repasse de recursos públicos por meio das emendas de relator sem transparência. Ele inclusive fez acusações ao Centrão, que são os partidos ali que dão apoio ao atual governo Bolsonaro, dizendo que tudo era em troca de adesão para aprovações. Pois é exatamente isso que nós estamos vendo agora neste governo de transição. Os partidos que formam o Centrão, eu estou falando aqui do PL, eu estou falando do PP, estou falando do União Brasil e parte do MDB, todos eles já mandaram um recado. Ninguém quer perder a verba do orçamento secreto. Ah, mas o orçamento secreto não vai ser mais tão secreto, ele vai ter meios de torná-lo um pouco mais transparente. Vai continuar tendo a problema de que é uma verba que vai ser liberada, que os parlamentares vão poder usar, e a gente ainda não sabe exatamente como vai se dar essa transparência. O fato é que o presidente eleito Lula da Silva teve sim e tem esse pragmatismo em toda a sua trajetória. Ele sabe que uma coisa era criticar isso durante a campanha, para gerenciar e para administrar com o apoio de vários partidos que ele não tem controle no Congresso Nacional, aí, meu amigo, vai ter que abrir mão. É a mesma coisa que acontece com a PEC da transição. Para aprovar essa PEC da transição, e olha que não vai ser um assunto fácil, porque vai ter sim, inclusive, dificuldades. Se pode ter um pouco mais de facilidade no Senado, que a PEC vai estar iniciando por lá, imagina quando chegar na Câmara, que são 513 parlamentares. Então, nesses 513 parlamentares, alguns deles pertencentes a partidos como União Brasil, como o PSD e o MDB, já fizeram chegar aos petistas que tem mérito na proposta. Eles não tiram os méritos da questão da PEC, dessa PEC que está no Congresso Nacional, que chama de PEC do fura-teto, PEC da gastança, mas cada legenda diz que quer ser atendida com pelo menos 2 ministérios. Isso tirando aquela cota pessoal, viu? Da Simone Tebet, que é do MDB, do Alexandre, aquele deputado Alexandre Silveira, que é do PSD, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Isso daí eles nem contam como já
parte da negociação por vagas no governo federal. Diz que isso aí é da cota pessoal do Lula, do presidente eleito e da sua equipe em definir isso. Significa dizer que o toma lá da cá está correndo solto e comendo solto em Brasília, e é assim que vai continuar, porque isso é o que nós chamamos de pragmatismo para se formar uma coalizão política necessária para o presidente Lula ter condições de governabilidade. De forma muito clara, é isso. Não existe almoço grátis, muito menos em Brasília, Marcos. Olha, Marcos, eu quero aproveitar aqui para a gente conversar, porque o tempo corre rápido. O Luzenor fala também demais, viu? Falou muito no primeiro bloco. E como eu estou agora aqui no segundo, eu quero aqui aproveitar, porque tem uma coisa interessante que eu vi, eu acho que vale o destaque, é uma informação do como Xeramubim tem conseguido, o município aqui do Sertão Central, estar presente, ser destaque no ranking nacional de competitividade dos municípios. Esse ranking, na realidade, ele é elaborado em relação àqueles municípios que se destacam em alguns pontos de gestão pública, por exemplo. Então, Quixeramobim se destacou fortemente em alguns quesitos, como é o caso de qualidade da educação, acesso à educação, ocupando a 10ª posição nacional nesses 2 quesitos. Isso não é pouca coisa. É o resultado realmente de uma gestão que tem seus méritos, e aqui dá para dizer tranquilamente que isso tem nome e sobrenome. É a boa atuação do prefeito Cirilo Pimenta. Mas não são apenas esses quesitos nos quais Quixeramobim se saiu bem nesse ranking de competitividade dos municípios. Ele também se saiu bem no meio ambiente, ocupando agora a 14ª posição nacional. Olha só, competindo com mais de 5.000 municípios brasileiros, incluindo aí capitais. No quesito sustentabilidade fiscal, Quixeramobim subiu ainda 14 posições. Em capital humano, subiu 72 posições. Em qualidade de saúde, melhorou 70 posições. São quesitos que são avaliados dentro de critérios técnicos que mostram a evolução do município nessas áreas. Então, parabéns, não apenas para o prefeito Cirilo Pimenta, mas para todos os quixeramobinenses, porque o ganho de tudo isso, na realidade, é para a população, porque é para lá que vai acabar chegando mais investimentos, mais emprego, mais renda e qualidade de vida.